O Instituto Agronômico comemora 136 anos com resultados inéditos na pesquisa. Regina Célia de Matos Pires, pesquisadora do Instituto Agronômico, conversa com a gente ao vivo. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Regina, vem automaticamente, a gente fala IAC, vem automaticamente o Instituto Agronômico de Campinas, né? Fica em Campinas, mas vocês não usam mais o Campinas, né? Porque na verdade, né, ele foi fundado por Dom Pedro II, né, nosso último imperador aí do país, né, e se chamava Estação Imperial Agronômica. Então, ele é, na verdade, o Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. É que a sede administrativa, ela é Campinas e foi mantido simplesmente IAC, né, em respeito a isso, e a fundação ocorrida aí há 136 anos por Dom Pedro II. Ou seja, mas são 136 anos de muita história, né? Eu sempre faço as entrevistas, às vezes presencialmente nas feiras, e sempre tem uma pesquisa interessante, um projeto interessante. É muita história, né, para contar. É muita história ajudando o Estado, ajudando o país em relação de pesquisa, né? Exato, é muita história, muita ciência, muito desenvolvimento tecnológico, sempre buscando suprir os desafios, né? Os estrangulamentos aí das cadeias de produção, que são diversas, e também já antever aí alguns problemas futuros. Ou seja, mas não é fácil também ser pesquisador, né? O trabalho de vocês é um trabalho que exige anos, exige muita dedicação, muito estudo, muita paciência, né? Muita paciência. E nem sempre ele chega exatamente onde a gente gostaria de chegar, mas também é um resultado. Exatamente. Que nem agora vocês têm 2 novas cultivares de feijão. Esse é um dos resultados que deram certo, né? Sim, foram lançadas 2 novas variedades de feijão esse ano. São 2 novas variedades de pulses, né, colocadas à disposição do mundo e originárias aqui do Brasil, desenvolvidas no território brasileiro pelos nossos pesquisadores da área de feijão, que são o Alisson Chiorato e o Sérgio Carbonel, né, e a equipe que compõe todo esse programa Feijão. Elas se chamam Bambu e Red Bambu. E elas têm esse nome, isso tem muita relação com o formato do grão. Um deles é esverdejado e o outro é avermelhado. E eles têm uma demanda interessante de alguns países, uma demanda muito grande, uma demanda que tende muito a crescer no mundo, né, por essa proteína de origem vegetal. Esse desenvolvimento foi por quê? Vocês receberam? Tem a ver com a questão do mercado? Sim, tem a ver com a questão do mercado e tem a ver com a demanda dos produtores, né? Nós temos uma característica que é bastante interessante, que é esse relacionamento muito próximo com a cadeia de produção. Isso faz com que as demandas e os problemas que os produtores têm, como a gente tem muita pesquisa desenvolvida, não só no estado de São Paulo, como em quase todos os estados da federação, essa aproximação faz com que a gente tenha esse conhecimento. Imagine vocês que esse tipo de grão de feijão, esse feijão arroz, ele era utilizado apenas com sementes importadas, não sementes desenvolvidas no Brasil. E isso fazia com que essas plantas não tinham características tão interessantes, principalmente para o momento da colheita. E isso causava muita perda, né? Muitas perdas, e perdas essas no momento da colheita, que obviamente reduzem aí a rentabilidade, né? E o que ocorre? Ela tinha muito cipó também. Então nesse melhoramento, as características agronômicas, elas foram melhoradas e com isso você ganha em rendimento de colheitadeira e também são plantas desenvolvidas para as nossas condições edafoclimáticas. Então era uma solicitação e um problema real dos produtores. Você disse que são plantas brasileiras, né? São as primeiras desenvolvidas e registradas no Brasil? Sim, desse tipo de feijoeiro, desse tipo de grão, sim. Ele é chamado de feijão arroz,
né? E tem essas características e eles eram cultivados no país, eles têm muita demanda, principalmente da Índia e da China. E também já a nossa população começa a demandar esse tipo de material, principalmente o que é avermelhado. Mas como ele não foi desenvolvido esse material genético para as nossas condições edafoclimáticas, ele tinha algumas características não favoráveis. Então, com isso, desse tipo de feijão-arroz, sim, essas são as duas primeiras variedades nacionais. E os Que a gente resultados... teve essa... Pois não, Ai, não, desculpe. desculpa, pode terminar, desculpa, te interrompi, pode terminar. E que a gente teve a oportunidade, né, de lançar essas novas cultivares, de lançar essas cultivares aí nesse momento dos 136 anos do Instituto Agronômico. Bacana. E com relação à produtividade, você já tem estudos específicos, né? Porque você disse que elas são adaptadas às nossas condições, então a produtividade pode ser maior? Sim, com maior produtividade, mesmo porque ela já tem características agronômicas, as plantas têm características agronômicas que reduzem as perdas que os produtores tinham. Então, nós já temos vários produtores aumentando a produção de sementes e licenciando as nossas sementes para comercialização e exportação. Você nota que isso faz com que aumente inclusive o valor agregado desse produto. Você acha que isso pode chamar a atenção do produtor, que a gente vinha registrando, né? Como o brasileiro está consumindo, dizem, né? O brasileiro estaria consumindo menos. Você acha que isso pode incentivar o produtor, em vez de produzir apenas uma cultura, talvez uma mais rentável, voltar a produzir feijão em maior quantidade? Chame mais a atenção do mercado? Sim, sim, porque ele passa a ser mais uma opção, né? E mais uma opção que tem um valor agregado do produto elevado. Além do que, claro, que com características importantes do ponto de vista nutricional também. E todas as nossas cultivares, elas têm toda a caracterização para que ambientes de produção elas são adequadas e também tem a caracterização nutricional, né? De todos os atributos importantes para a saúde humana. Agora eu queria falar uma coisa interessante, não sei se você sabe falar sobre esse tema, mas eu achei muito legal que é a formação de engenheiros em parceria com o Instituto, né? Com a PUC Campinas, com uma universidade aí de vocês, né? Campinas fica no interior de São Paulo. Isso faz toda a Sim, diferença, né? Porque vocês estão mostrando na prática para esses jovens, né? exatamente. Essa parceria foi uma parceria inédita, muito boa, que ocorreu também esse ano, que na ocasião do aniversário do IAC, a gente assinou esse termo de parceria com a PUC Campinas. A PUC Campinas vai abrir um curso de engenharia agronômica. Ela vai abrir o vestibular e o primeiro semestre desse curso ocorrerá no comecinho do ano que vem. E com essa parceria, esses alunos de engenharia agronômica, eles terão a oportunidade de conviver já com as nossas áreas, né? Trabalhamos em diversas áreas do conhecimento dentro da produção vegetal e eles vão ter oportunidade não só de realizar visitas desde do primeiro semestre do curso até o final, como também participar dos nossos projetos de pesquisa, desenvolver os seus trabalhos de iniciação científica, de possibilidades também do trabalho final desenvolvido nos cursos de graduação, né, do TCC, e também tem outra coisa interessante, né? Nós estamos próximos a abrir aí o nosso espaço de inovação, favorecendo um ambiente interessante para aqueles que têm vamos dizer, que tenha a característica para inovação, para desenvolvimento de novas tecnologias. Nós vamos ter um espaço específico para isso no nosso ambiente de inovação, que será brevemente inaugurado, e, além disso, ele pode continuar conosco também nos cursos de pós-graduação. Um fato interessante, Renata, é o seguinte: o aluno de graduação, na área de agronomia, na engenharia agronômica, o nosso campo de atuação ele é bastante amplo. Quando o aluno tem, na parte teórica,
todo o enredo, todo o arcabouço teórico dessa importância, mas ele tem a oportunidade de, na prática, estar próximo e entender a importância daquilo que ele está aprendendo, o aproveitamento dele é muito bom. Então, a gente acredita que essa parceria seja uma parceria excelente para a formação desses recursos humanos, né? E para a preparação deles para o nosso agro aí do estado de São Paulo e brasileiro também. Isso que você falou é sensacional, que você mostra um outro caminho para esse jovem que está entrando. A gente fala jovem que geralmente entra com, né, entra mais jovem, mas também tem o adulto. Mas mostra um novo caminho, né? Não precisa ser só uma indústria, não precisa ser uma multinacional, não precisa ser o campo. Ele pode encontrar outras coisas que podem atraí-lo na profissão, né? Exatamente, inclusive no desenvolvimento tecnológico, né? Algo que vem sendo requerido muito, né? E que é necessário a gente estimular também nos nossos jovens, além da própria área de ciência e tecnologia. E o interessante, Renata, nesse escopo, é que esse aluno ele vai ter a possibilidade de atuar conosco tanto aqui na sede do IAC em Campinas, nas várias áreas, e nos vários centros de pesquisa que nós temos aqui em Campinas. Nós temos 7, cujas sedes estão em Campinas, temos outros 5 fora de Campinas, em outras cidades, e mais 5 unidades de pesquisa no estado de São Paulo. Então, quer dizer, não importa se está em Campinas ou não, dependendo do momento que ele tiver do curso, ou período de férias, ou mesmo período de desenvolver o trabalho de conclusão de curso, ele terá essa possibilidade Regina, em diferentes áreas. eu achei sensacional. Você vê também como uma oportunidade de aproximar a pesquisa do jovem do mercado, né? Sim, isso é uma coisa fantástica. Nós temos um curso de pós-graduação no IAC, que foi o primeiro curso em agricultura tropical e subtropical que foi criado fora do âmbito de universidades, né? E você sabe que esse contato com os jovens, ou enfim, com essa pessoa que está ali querendo aprender, querendo se desenvolver, querendo continuar esse caminho, né? Isso é uma energia positiva que traz para a gente muito grande, é muito importante esse contato. E quantos anos você tem de IAC? Quantos anos você tem de pesquisa? 34, estou quase perfazendo 35 anos. Eu imagino como você sente, né, essa vontade de passar para esses jovens toda a sua história, né? Quanto você já viveu Sim. de pesquisa, quanto você já realizou, quanto você contribuiu para o agro. Eu imagino a vontade que é um jovem chegar e perguntar para você da sua história e perguntar e como você passar essa experiência, né? Porque vai guardar, vai deixar a história armazenada, isso tem que ser jogado para o mundo, né? Isso é muito bom. Você sabe, Renata, a coisa mais gostosa que tem é você perceber que alguém que esteve com você em formação, seja num trabalho de iniciação científica, num trabalho de conclusão de curso, num mestrado, num doutorado, num pós-doc, não importa em que momento, mas é que, de alguma forma, esse momento, essa experiência que ele teve, o ajudou a dar os seus passos profissionais. Isso é algo muito bom. Eu acho. Aqui na redação eles brincam, né? Quando eu começo a contar minhas histórias de jornalismo, eles brincam. Ai, senta que lá vem história. Eu conto para quem quiser ouvir. Graças a Deus tem muito estagiário que aproveita as minhas histórias e usam a minha experiência depois, né? Eu tenho estagiários, colegas de trabalho que foram minhas estagiárias, hoje são amigas e que falam disso, de como a minha experiência, a minha vontade de contar histórias ajudou na profissão, né? E eu faço isso até hoje, eu adoro. Eu adorei essa história de você contar a sua história também. Que bom, que bom. Bem, preciso encerrar. Adorei conversar com você, doce, simpática, mas não tenho mais tempo. Mas muitíssimo obrigada pela participação e parabéns aí pelos 136 anos. E a gente vai falar mais quando começar essa história da universidade. Vamos tentar gravar uma reportagem. Eu vou combinar com vocês. Sim. Combinado. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar com vocês. Contem com o IAC. Obrigada. Até a próxima.